Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar mais uma aula sobre gado de corte. O tema da aula de hoje é planejamento nutricional de gado de corte a pasto, utilizando o capim Andropogon na fase de recria. Então aqui eu tenho a espécie forrageira utilizada, que é o capim Andropogon, que é um capim excelente, é um capim que resiste bem à seca, é um capim tolerante à seca, é um capim que se adapta bem a solos de baixa fertilidade, a solos rasos. Então é uma excelente gramínea. Aqui eu tenho o capim Andropogon. Aqui eu tenho a produção de matéria seca durante o ano, a produção de matéria seca por hectare ano. Aqui eu tenho a produção na época das águas, que eu considerei em torno de 80% dessa produção aqui ocorrendo na época das águas e 20% ocorrendo na época seca. Aqui eu tenho as perdas que ocorrem durante o pastejo. Essas perdas ocorrem devido a pisoteio, devido a rejeição de forragem contaminada por fezes e urina. Essas perdas ocorrem devido ao acamamento. Então eu considerei 30% de perdas. Aqui do lado tem dizendo, então foi considerado 80% da produção na época das águas, 20% da produção na época seca, 30% de perdas de forragem e 50% de eficiência de pastejo. Ou seja, o que está disponível ali, 50% é para os animais comerem, 50% vai ficar de resíduo, tá bom? Então a planilha calcula já tudo automaticamente. O único trabalho que você tem que fazer é medir a sua produção forrageira e alterar esse dado aqui, claro, se você quiser ter uma acurácia melhor, uma confiança melhor. Esse dado é um dado estimado, E é um dado estimado, é lógico, dentro da realidade do capim Andropogon, ok? Aqui eu tenho uma sugestão de adubação para a manutenção dessa pastagem, em torno de 50 a 100 kg de N por hectare ano, que vai dar em torno de 100 a 111 a 222 kg de ureia por hectare, 80 kg de P2O5 por hectare ano, que vai dar em torno de 400 kg de superfosfato simples por hectare, e 40 kg de K2O, que vai dar em torno de 67 kg de cloreto de potássio por hectare. Essa é uma sugestão de adubação. Eu sei que o ideal é fazer uma análise de solo, o ideal é você procurar um técnico para interpretar essa análise de solo e recomendar essa adubação. É apenas uma sugestão para o produtor que está aí já fazendo o pastejo rotacionado, não tem análise de solo pronta e quer apenas uma sugestão, tá bom? Essa adubação aqui ela vai ser parcelada durante o período das águas, sempre após os animais saírem do piquete. O animal saiu do piquete, você pode entrar com a adubação nitrogenada, com a adubação com super simples e com a adubação de potássio, após os animais saírem do pasto, para favorecer a sua rebrota. Ok? Explicado isso, o seu único trabalho aqui é alterar esse valor de produção ou não. Você só vai alterar se você tiver dados reais da sua fazenda. E como é que você tem dados reais? Medindo a produção mês a mês. Aqui eu tenho, eu estou falando de recria, então eu estou considerando uma recria de 12 meses. Os animais serão comprados com 6 meses, bezerro desmamado por volta de 6 meses, sendo recriados durante um ano, 12 meses. Então eles vão entrar na recria com 6 meses e vão sair da recria com 18 meses. Então a recria vai dos 6 aos 18 meses. Eu considerei só 12 meses de recria, tá bom? E aqui tem a quantidade de cabeças que você vai recriar. Professor, eu comprei um lote de 100 bezerros, coloca 100 bezerros. Professor, eu comprei um lote de 50 bezerros, coloca 50 bezerros. Professor, eu comprei um lote de 300 bezerros, coloca 300 bezerros. Eu recomendo no máximo lotes com até 300 animais para facilitar o manejo. Professor, eu tenho 3.000 bezerros, faz 10 módulos com 300 cada. Faz 10 módulos de piquete desse aqui para 300 bezerros. Ok? Então o trabalho que você tem que ter aqui até agora é só alterar isso aqui, se você tiver os dados da sua fazenda, e colocar quantas cabeças de animais você quer recriar. Essa planilha serve tanto para recria de machos como para recria de fêmeas,
ok? Então eu quero recriar 300 bezerros dos 6 aos 18 meses. A planilha calcula automaticamente a quantidade de UAs. UA, para quem não sabe, é unidade animal, equivale a 450 kg de peso vivo, tá? Pessoal, tem gente que reclama, você repete muito, porque tem gente, eu parto, né, desse pressuposto que tem gente que está assistindo pela primeira vez uma aula sobre produção de forragem, não sabe o que é UA, não sabe o que é nada. Então, você que já sabe tudo aí, e é muito experiente, né, você precisa ter um pouquinho de paciência, porque a aula ela é dada para a pessoa também que não conhece nada, tá bom? Por isso que eu repito o que é o A, tá bom? Então você que já sabe tudo aí, você tem um pouquinho de paciência, porque tem gente que não sabe, está começando agora a atividade. Então você vai colocar 30 cabeças, e aqui já tem aqui, ó, a área de pastejo rotacionado na época das águas, já calcula, a planilha calcula automaticamente a área a ser plantada em hectares e o número de piquetes que eu vou fazer para alimentar essas 180 UAs. Então, essas 30 cabeças equivale a 180 UA. Então aqui a planilha calcula já automaticamente, né? Você vai ter que colocar só aqui a duração do seu período chuvoso. Aqui eu considerei 7 meses de período chuvoso, 5 meses de período seco, tá? Então essa planilha calcula já a área a ser plantada em hectares para a época das águas. Para esses 300 bezerros em recria, que vai dar 180 UAs, eu preciso plantar 126 hectares de capim andropógon, tá? Eu vou ter uma taxa de lotação de 1,4 UA por hectare nas águas. Eu vou ter 5 piquetes, tá? De 25,3 hectares cada. Os animais ficam 6 dias em cada piquete e 24 dias descansando. Pessoal, eu quero alterar o número de piquetes. Você pode alterar, você pode fazer de 3 piquetes até 8 piquetes. É só você alterar o período de descanso e o período de ocupação. Exemplo, pessoal, eu quero fazer 3 piquetes. 3 piquetes é 26 de descanso. Os animais ficam 13 dias em cada piquete. Então você vai botar aqui 26 e 13. Então, eu tenho 3 piquetes. Tá? Não, professor, eu quero 8 piquetes. Você vai botar 21 e 3. 21 e 3. Vou ter 8 piquetes. Aí você pergunta, professor, qual que é o melhor? Mais piquetes ou menos piquetes? Menos piquetes você vai gastar menos. Mais piquetes você gasta mais com piquetes, mas em termos de manejo de pastagem é melhor, porque tem um menor consumo de rebrota, tá? O animal ficando 13 dias em cada piquete, ele vai ter um maior consumo de rebrota e vai ter um maior consumo de talo também, tá? Com menos piquetes você consegue ter um consumo maior de folhas, e com isso vai interferir, né? Isso vai interferir no ganho de peso dos animais. Aqui você vai ter um problema em relação ao manejo, né? A cada 3 dias você vai ter que ir lá e fazer o rodízio, passar os animais para o outro piquete. Mas manejo é só você abrir a porteira, né, e fechar as outras porteiras que o animal vai entrar no piquete. Então, em termos de trabalho, né, você não trabalha nenhum. O único problema aqui é você aumentar o seu investimento em piquetes. Aqui você gasta menos, aqui você gasta mais. Mas aqui, em termos de ganho de peso, os animais vão comer mais folha, vão ter acesso a uma forragem de melhor qualidade, vai ter um menor consumo da rebrota. Em termos de manejo, é melhor um período de ocupação menor, tá? Então você que escolha aí, faça a sua escolha. Então, para alimentar os 300 bezerros na época das águas, eu preciso plantar 127 hectares de capim andropógon. Isso vai dar 8 piquetes de 15,8 hectares. Eu já falei em outras aulas, vou repetir aqui. Nessa área aqui você precisa adicionar 15% a mais para corredores e área de lazer. Aqui está explicando o dimensionamento. A área de lazer é o que? A área de lazer onde vai estar o coxo de sal mineral, a sombra, vai estar a água, é o local para os animais descansarem, ruminarem, chamado de malhadouro. Meio hectare para até 600 animais, 1 hectare para até 4.000 animais.
Aqui é o dimensionamento das suas porteiras, tá? A entrada de cada piquete é chamada de porteira, tá? Então isso varia também de acordo com animais. Lotes que forem maiores que 100 animais, você precisa fazer uma porteira maior. Lotes menores, você faz uma porteira menor. É importante você respeitar essa largura, porque quando os animais forem entrar em cada piquete, se a porteira for pequena, vai ter muito acidente, animal batendo em estaca, tá? Então essa área aqui, essa largura, é para evitar sempre acidentes quando os animais forem entrar no piquete ou forem sair. E os corredores de manejo também é importante, né? São os corredores que dão acesso aos piquetes, em torno de 12 a 15 metros de largura para os corredores, para evitar a formação de lama, etc. Tá bom? E acidentes também. Então, época das águas, 300 animais, eu vou plantar 126 hectares. Professor, e na época seca do ano, o que eu vou fazer? Na época seca do ano, para você manter essas mesmas 180 UAs, manter essas mesmas 300 cabeças, né? Você não consegue manter na época seca. Olha só, na época das águas, eu consigo colocar 1,4 UA por hectare. Ou seja, nesses 126 hectares, na época das águas, eu consigo colocar os 300 bezerros nessa área. Nessa mesma área, na época seca do ano, eu não vou conseguir colocar os 300 bezerros na seca. Por quê? Porque 80% da produção forrageira ocorre nas águas e só 20% na época seca. Então, nessa mesma área aqui, onde eu colocava os 300 bezerros na época das águas, eu não consigo colocar os mesmos 300 na época seca, tá? Só consigo colocar metade. Olha lá, ó. A minha taxa de lotação nas águas era 1,4 UA nas águas. Na seca, eu só consigo colocar 0,7, porque a produção de forragem caiu. Então, eu preciso suplementar 0,7 UA, ou seja, 94 UAs, ou seja, 157 animais. Eu tinha 300 bezerros. Na seca, eu vou ter que reduzir para 150. Eu colocava 300 bezerros nesse pasto de andropógono. Na época da seca, eu vou ter que retirar 150 bezerros e levar para outro lugar, porque esse pasto não suporta mais os 300. Eu vou mandar para onde, professor? A primeira opção seria fazer um pasto vedado, fazer uma vedação de pastagens. Você vai pegar um pasto de braquiarão. Você pode usar o braquiária marandu, você pode usar o braquiária, você pode usar o piatã, você pode usar o marandu, pode usar qualquer braquiária brisanta. Vai pegar um pasto de braquiária brisanta, você vai vedar por 70 dias no período das águas. Se você quiser, você pode até adubar aí com em torno de 100 kg de ureia, né, por hectare. Você vai vedar isso aí em março, né, fevereiro, março, para dar em torno de 70 dias de vedação. Não vede por mais de 70 dias, porque o capim vai ficar muito passado, você vai ter muitas perdas por acamamento. Vede nos últimos 70 dias do período chuvoso da sua região, tá? Vede aí por 70 dias. Se quiser adubar com 100 kg de N por hectare ano, 100 kg de ureia por hectare, você pode adubar, que você vai aumentar essa produção aqui dele. Pode chegar até 7 toneladas, tá? Então você vai vedar esse pasto e vai colocar essas 150 cabeças, ou essas 157 cabeças, ou essas 94 UAs neste pasto vedado, tá? Durante os 5 meses do período seco. Então 150 cabeças permanecem lá no pasto de antropógono e 157 cabeças vêm para esse pasto vedado. Eu preciso plantar 65,7 hectares desse pasto vedado. Eu preciso de uma área de 66 hectares de pasto vedado para alimentar esses 157 bezerros na época seca do ano durante 5 meses do período seco, tá? Eu posso fazer um pastejo contínuo não preciso dividir essa área em piquete, é um pastejo contínuo, um pasto só, um pasto vedado, aí você vai ter um sal mineral, vai ter um coxo, sal mineral e água. E essas 157 cabeças vão ficar nesse pasto contínuo aqui de braquiária brisanta. Tá? Na época seca você vai suplementar com proteinado de baixo consumo ou com suplemento proteico energético e vai ter um excelente ganho de peso, ganhando aí até 7 arrobas por hectare ano. Então,
A primeira opção é plantar 126 hectares de capim andropógon e 65 hectares, uma área vedada de braquiarão, tá? Na época das águas eu vou manter 1,4 A por hectare nessa área, ou seja, os 300 bezerros ficam nessa área na época das águas. Na época seca do ano, eu só mantenho 150 bezerros nessa área aqui. O resto eu mando para essa área de pasto vedado. Professor, qual a segunda opção que eu tenho? A segunda opção que você tem é trabalhar com a taxa de lotação fixa ao longo do ano. Você colocar os animais no mesmo piquete, você colocar esses animais numa área de andropógon durante o ano todo. Eu não recomendo trabalhar com taxa de lotação fixa ao longo do ano para o capim andropógon, porque o capim andropógon tem uma taxa de crescimento muito acelerada na época das águas. E quando eu trabalho com a taxa de lotação fixa ao longo do ano, você vai ter um subpastejo nas águas para sobrar capim para a época seca do ano. Só que o andropógon, pelo fato de crescer muito rápido na época das águas, você pode ter uma perda de forragem muito significativa. Esse pasto vai passar, ele pode passar na época das águas, e aí os animais não comem esse pasto passado na época seca, porque ele cresce muito, fica seco, e os animais não comem esse pasto, você pode ter uma perda de forragem. Então eu não recomendo nem para andropógon e nem para pânico, Mombaça, Tanzânia, essa taxa de lotação fixa ao longo do ano, porque você vai perder muita forragem na época das águas. Essa forragem vai passar na época das águas, e os animais não conseguem comer esse pasto vedado, esse pasto que sobra na época seca. Eu recomendo trabalhar com taxa de lotação fixa ao longo do ano para capim braquiarão, para umidícola, para decumbis, para maçai. Até o maçai você vai ter uma perda muito grande mas eu não recomendo trabalhar com taxa de lotação fixa para andropógon. Mesmo assim, tem a opção aqui, tá? Eu já faço o cálculo por ano todo, para 365 dias no ano. Eu precisaria plantar 176 hectares, manter 1 UA por hectare ano, ou seja, eu iria manter os 300 bezerros nessa área total de 176 hectares. Então aqui eu já iria manter os 300 animais nessa área aqui. Aqui eu iria plantar essa área aqui, eu ia manter os 300 animais nas águas, e na seca eu iria suplementar 150 nesse pasto vedado. Aqui não, aqui eu planto essa área total de 176 hectares e mantenho os 300 bezerros o ano todo. É uma segunda opção que eu te dou. Você teria que fazer 6 piquetes de 29 hectares cada. E a última opção que eu também não recomendo para gado de corte é fazer uma suplementação volumosa, ou seja, suplementar aquelas 150 cabeças, ou usando capim elefante, ou usando cana de açúcar, ou usando silagem de milho, ou usando silagem de sorgo. Não recomendo também para gado de corte. Eu só recomendo isso aqui para confinamento e para gado de leite, tá? Então eu teria que plantar aqui 3,4 A. Você iria plantar 3,4 hectares de capim elefante para suplementar aquelas 150 cabeças, ou 3,4 hectares de cana de açúcar, ou 7,8 hectares de cana, ou 7,8 hectares de milho para fazer silagem, ou 5,8 hectares de sorgo para fazer silagem. Então o resumo seria isso aqui, pessoal. Se eu quero trabalhar com a taxa de lotação fixa ao longo do ano, é o que eu falei, tem um risco de você perder forragem, Isso porque o capim andropógon passa muito na época das águas, e aí na época seca você não vai ter aquela forragem para o animal consumir. Esse princípio aqui é o que? Você trabalha com a taxa fixa, seria 1 UA por hectare. O pasto que sobrar nas águas será consumido na seca, tá? Então aqui eu teria que plantar 176 hectares de capim, manter 1 UA por hectare. Aqui eu teria uma produção de 10 arrobas por hectare ano, tá? Já fiz o cálculo aqui para recria. Você vê que na cria seria 4 arrobas por hectare ano. Na recria eu já consigo produzir 10.
eu usei para esse cálculo o seguinte: os animais entrando com 6 arrobas e saindo com 12 arrobas, ganhando 6 arrobas na recria, né? Com esse ganho médio diário com esse ganho médio diário de 500 gramas por dia, tá bom? Então o animal ganhou 6 arrobas na recria. É perfeitamente possível o animal ganhar 6 arrobas na recria. A segunda opção seria trabalhar com a taxa de lotação variável durante o ano, ou seja, na época das águas você ia manter 1,4 A por hectare. Eu iria plantar 126 hectares de capim andropógon e iria ter uma área de pasto vedado de braquiarão de 65,7 hectares. Tá? Eu teria que plantar aqui 20 hectares a mais, né, mas seria melhor, porque você iria aproveitar todo o potencial de produção do andropógon na época das águas, sem perder forragem, e iria ter um pasto vedado aqui para você suplementar os animais com pasto vedado de boa qualidade e um proteinado. Nesse caso aqui, eu considerei um ganho de peso maior de 0,6, né, em torno de 600 gramas por hectare, 600 gramas por dia de peso, de média, esses animais ganhando 7 arrobas na recria. Por quê? Porque o pasto vedado do braquiarão com um suplemento proteinado de baixo consumo, ele vai dar um ganho de peso maior, né, se comparado com esse pasto aqui de andropógon. Por isso que eu botei uma arroba a mais, dando 11 arrobas por hectare ano, tá? Aqui, né, seria as áreas de cana, né, seria as áreas de capim-elefante, de cana ou de milho para silagem, tá? Seria a opção. Tem aqui a altura de entrada do andropógon em torno de 50 centímetros, entre 45 e 50 centímetros para a altura de entrada e 30 centímetros para a altura de saída. Isso você vai ajustando no olho, tá bom? Então essa foi a planilha. Se você tiver interesse em adquirir essa planilha, manda um e-mail para mim que eu te informo como você pode comprar. Pessoal, seja generoso, né? Assim como você recebeu essa informação, você pode simplesmente curtir o vídeo, inscrever no canal e compartilhar essa informação com outras pessoas. É só sendo generoso que nós conseguimos obter as coisas. Bom, espero ter ajudado você, produtor rural, que a minha missão aqui, a nossa missão aqui é promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Como eu sempre falo, se o produtor é bem informado, o produtor é um produtor de sucesso, né? Um abraço, sucesso sempre e até a próxima aula.